Aqui, eu achei interessante esse e-mail aqui, a pessoa não quer ser identificada. Eu só vou ler a história. Padre Fábio, eu sou casado e agora em abril vão completar 2 anos que nós assistimos o seu programa e tem sido uma bênção nas nossas vidas. Porém, eu não sei mais o que faço, pois toda vez que minha esposa lhe assiste, ela entra em depressão. Fica cabisbaixa, chora, não fala direito comigo, se isola, chora, mas eu fico pensando, meu Deus, mas a mensagem de hoje foi tão bonita, inspiradora, o que será que acontece que deixa ela assim? Eu tento iniciar uma conversa, mas ela se afasta e não conversa sobre o assunto. Eu acho que ela se coloca muitas vezes como se estivesse vivendo o que o Senhor fala, ou imagina que é um recado de Deus vindo através do Senhor, talvez por conta de algumas dificuldades que estamos vivendo em nossas vidas. Mas dificuldades normais, nada que não tenha solução. Eu não sei mais o que fazer. Suas mensagens são maravilhosas, inspiradoras, educadoras. Por que então que para ela é motivo de criar uma depressão, uma tristeza? Padre, preciso muito de uma orientação. O que eu faço? Meu filho, às vezes a palavra ela nos desinstala mesmo. Eu confesso para você que não penso que o programa tenha que deprimir. Não, acho que tudo depende do jeito como nós encaramos a palavra que nos desinstala. O Padre Zezinho tem uma expressão linda, né? Ele fala paz inquieta, né? Jesus Cristo me deixou inquieto com as palavras que ele proferiu. E é bom que a gente esteja inquieto. Uma inquietude pode gerar em nós uma mudança. É por isso que quem está acomodado não muda a vida. Quem já acomodou-se aí, não fale mais comigo, me deixe em paz, esse não vai ter condições de mudar muita coisa. Agora, a partir do momento que nós ficamos inquietos com alguma coisa que veio de fora, uma palavra que foi proferida, uma pregação que a gente ouviu, um texto que a gente leu, uma imagem que a gente viu, se aquilo nos deixou inquieto, é preciso que a gente saiba direcionar essa inquietude. Porque a inquietude ela tem 2 caminhos. Ou ela nos leva para o buraco, ou ela nos leva para a solução. Tudo vai depender de como eu interpreto aquilo que me desinstala. Pode ser que a sua esposa esteja tendo dificuldade de administrar a inquietude que o programa provoca nela. Olha, eu particularmente não assistiria um programa que não me alterasse, que não me agregasse muito. Então, aqui, e o testemunho das pessoas que nos assistem, e eu dou testemunho por mim também, porque eu também cresço aqui agora, nesse momento que eu falo, é sempre assim, padre, toda quinta-feira eu acompanho o seu programa porque ele me faz bem. Mas não é porque a gente fica passando a mão na cabeça das pessoas, não é verdade? Quando uma pessoa me diz que o programa faz bem, eu sei que ela se incomoda com as coisas que eu falo também, com aquilo que é a pauta da nossa vida, e eu fico incomodado. Eu fico inquieto com aquilo que muitas vezes eu escuto aqui de mim mesmo, com aquilo que eu sinto que Deus fala para mim através de mim também. Quando Ele me chama a atenção para as coisas, quando eu recebo um e-mail, uma palavra, um exemplo de vida ou uma dificuldade que a pessoa esteja vivendo, que eu reconheço na minha vida também, eu fico inquieto. Mas o que eu faço com a inquietude? Eu canalizo essa inquietude para o meu crescimento. Então eu vejo, a palavra me incomodou, mas eu não vou deixar que ela me incomode por incomodar. Eu quero que ela me proponha novos caminhos. E só assim é possível superação, minha gente. O que é o processo terapêutico que a gente faz com o psicólogo? O psicólogo, ao nos deixar falar, escutar as nossas histórias, ele nos dá a oportunidade de criar inquietudes dentro de nós, porque eu conto para ele, eu fiz isso hoje. Aí ele pergunta, mas por que você fez isso? Não sei. Mas é preciso saber por que você fez. Por que você agiu daquela forma? Então veja bem, a provocação do psicólogo entra dentro de mim como um motivo para descobrir uma solução, ou até mesmo para lançar luzes sobre uma atitude que nem sempre eu penso sobre ela. E aí a minha inquietude pode me ajudar a superar uma dificuldade. Então agora é mais fácil falar para sua esposa e não para você, né? Porque o problema está com ela. Minha filha, se por acaso você muitas vezes se deprime com aquilo que eu falo e fica... significa que você está encarando a inquietude de um jeito pessimista, e não é para isso.
Toda pregação que você escuta aqui na Canção Nova, que fala do pecado, por exemplo, não é para nos deixar deprimidos, não é para a gente ficar com a cabeça baixa, eu sou um pecador e comigo não tem solução. Não. Anunciar o pecado só tem sentido, e a igreja só fala de pecado, só tem sentido anunciar a fraqueza, se for para nos encaminhar para a superação dela, para abrir os nossos olhos, que nós não podemos continuar vivendo desse jeito. O discurso profético não é para causar medo no povo, mas é para causar coragem de superar. E é por isso que a palavra do profeta é muito dura, é para acordar as consciências. Não é para ficar passando a mão na cabecinha e consolando, não. É claro que a palavra de Deus, ela é sempre dura, mas ela é amorosa, porque Deus não nos corrige para nos machucar somente. Se por acaso a palavra de Deus nos fere em algum momento, é para nos curar depois. Mas curar para melhor, para ficar melhor depois. Então, se por acaso em algum momento o programa de direção espiritual te desinstala e te faz pensar algumas coisas, encaminhe o que ele lhe fez pensar para a sua superação, para o seu bem, e não para a sua culpa. Culpa não serve para nada, né? E a gente muitas vezes fica deprimido quando a gente se culpa. Quando a gente permite que o pensamento fique opressivo, eu começo a pensar que o que eu fiz é errado demais e não encaminho uma solução. Quando nós padres absolvemos o pecado de alguém, né, a gente dá a penitência, né? Mas o que é o grande significado da penitência? É um instrumental para a gente corrigir o erro que a gente cometeu. Imagina, você chega e fala para mim assim: padre, eu matei uma pessoa. Ah, meu filho, então vai lá, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, e eu te absolvo de seus pecados. Não. Seria uma irresponsabilidade minha como padre? Meu filho, vai lá, se entregar à polícia. Vai confessar o crime que você cometeu. Padre, eu roubei. Ah, então tá bom, meu filho, que bom que você está arrependido. Reze um Pai Nosso, uma Ave Maria, e vai em nome do Pai. Não, isso não é cristão. Roubou? Devolve o que você roubou. É a penitência. Estou errado, Padre Renato? Não. O Padre Renato está aqui hoje me ajudando. Grande amigo meu lá de Petrópolis, um padre que precisa ser multiplicado por esse Brasil afora. O carisma que esse homem tem, o bem que ele faz, é uma coisa fantástica. Obrigado pela sua presença aqui, meu querido. Padre Paulo Ricardo também, né? A gente estava falando dele antes de começar. Eu estava em casa assistindo o Padre Paulo Ricardo e o professor Felipe Aquino no programa anterior, né? Antes de sair de casa. Que riqueza aquele padre, meu Deus do céu. Que bem que esse homem faz à igreja. Que bem que esse homem faz com a sua inteligência, mas sobretudo com a sua espiritualidade. É um homem que uniu as duas coisas, espiritualidade e inteligência. Eu tenho certeza que os padres que agora me assistem concordam comigo. A penitência não é uma solução mágica do pecado. Quando nós colocamos uma penitência para o fiel, por causa faz parte do rito sacramental, né? Faz parte do corpo da confissão ter uma penitência, isso não é para deixar o outro culpado, não. A penitência é um caminho para solucionar o pecado. Já está absolvido? Já. Deus já nos perdoou? Já. Mas o gesto concreto é uma forma que nós temos de plenificar essa ação de Deus em nós. Então, eu recebo a absolvição dos pecados, mas eu recebo com o comprometimento de que haverá uma ação humana para tentar corrigir aquilo que é humano. O que é espiritual em mim, a graça do pecado, da absolvição já retirou. E às vezes, minha gente, nós encaramos as coisas assim, de um jeito muito equivocado. A palavra do profeta, quando é dirigida ao povo para corrigir o povo, ela não quer destruir o povo, mas ela quer propor um novo caminho. Por isso que ela é dura. Você sabe disso. Se você ama o seu filho, muitas vezes você vai ter que dizer uma palavra dura a ele. Mas nunca se esqueça que a dureza da sua palavra só será compreendida à medida em que o coração dele souber ser amado por você.